Alimentação saudável. Conceito: o corpo humano é provavelmente o sistema vivo mais complexo que existe no mundo todo e, para se funcionar corretamente, depende do trabalho conjunto de diversos sistemas que funcionam simultaneamente dentro de cada um de nós, como, por exemplo, o sistema circulatório, muscular, nervoso, entre outros. E, assim como qualquer máquina, o corpo necessita de uma fonte de energia para suprir toda essa rede de funções e, como já devem imaginar, essa energia é obtida através dos alimentos que consumimos. Mas você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com alimentação saudável? Bem, tem tudo a ver, já que o nosso corpo trabalhará tão saudável quanto os alimentos que comemos. Quanto mais saudável for a nossa alimentação, quanto mais nutrientes e vitaminas ingerirmos, mais forte o nosso corpo ficará, mas, em contrapartida, quanto pior comermos, mais problemas e doenças o nosso corpo apresentará. Alimentação e sua influência direta na saúde. Como podemos perceber até agora, a boa alimentação é um dos pilares responsáveis pela saúde física e mental do nosso corpo. E, para entendermos melhor essa parte, vamos usar como exemplo um dia normal da vida de uma pessoa normal que, só para ficar mais fácil, vamos chamar de Maria. Maria acorda às 7 da manhã e vai trabalhar. Durante o dia, ela caminha muito e sobe muitas escadas, tem muitas responsabilidades, onde se estressa e se desgasta mentalmente. Após esse dia cansativo, ela passa no mercado e volta para casa. Na hora de descer, ela se molha um pouco, porque o dia virou e ela não esperava isso. Mas tudo corre bem. Ela dá atenção ao seu marido e filhos e depois vai fazer a janta. E para surpresa de todos, não é que ela cortou o dedo enquanto cozinhava? Era o cansaço e está tudo bem. Maria vai dormir depois de um longo dia e descansar merecidamente. Agora vamos pensar, o que o corpo dela sofreu nesse dia normal? Muito desgaste físico, músculos que devem ser reparados, energia renovada para suportar mais um dia pesado quando acordar. O sistema imunológico inicia uma briga contra o resfriado, que se inicia depois do banho de chuva gelada. E não podemos esquecer o dedo cortado, que se inicia a cicatrização. Tudo exige muito esforço do corpo e diversos tipos de nutrientes e vitaminas. E aí, onde a nutrição entra aqui? Bem, se durante esse dia ela se alimentou saudável e corretamente, o corpo dela tem todas as ferramentas para deixar ela novinha em folha na manhã seguinte. Mas, se não tem os materiais corretos para suprir tudo isso durante a noite, na hora que Maria acordar, ela estará gripada, cansada e mal-humorada. E depois de dias nesse ritmo, não seria de se espantar se ela caísse de cama por doenças mais graves. Então, deu para entender por que a alimentação é a base de um corpo saudável? Alimentação ao longo da história. No início dos tempos, os homens das cavernas conseguiam se alimentar principalmente do que conseguiam caçar no dia. A alimentação era muito precária por causa disso. Precisou de milhares de anos para que nossos antepassados começassem a entender a ideia de cultivo de alimentos. A base da nossa alimentação tradicional começou apenas pouco tempo, por volta do ano 4000 a.C., com o povo egípcio. Eles foram os primeiros que associaram a longevidade e a saúde aos prazeres da mesa. Esses aprenderam os segredos das ervas medicinais e associaram o uso das ervas com a cura das doenças na época. Muito tempo se passou e por volta dos séculos V a X, os alimentos já eram considerados preventivos de doenças. Vários textos de pensadores gregos evidenciavam o uso de determinados alimentos para o combate de doenças específicas. Na Idade Média, a gastronomia aperfeiçoou-se mais ainda e a busca por sabor e prazeres gastronômicos aumentou isso, levou ao descobrimento de combinações de alimentos e temperos totalmente novos. E, juntamente disso, descobriu-se ainda que com a união de vários tipos de ervas e alimentos, era possível curar doenças que antes eram tidos como mortais e incuráveis. Esse desenvolvimento ocorre até hoje. Nas últimas décadas, os hábitos alimentares dos brasileiros mudaram bastante. Antes, o que era utilizado apenas para saciar a fome passou a ser o ponto principal de reuniões sociais.
Um grande exemplo disso é a carne, que virou o nosso querido churrasco do fim de semana. Distúrbios alimentares. Comer não é somente um ato físico, ele impacta fortemente o psicológico das pessoas, tanto pelo fator nutricional direto quanto pelas mudanças físicas que a alimentação provoca no corpo. Vamos falar de alguns distúrbios alimentares que mais assolam a sociedade. Bulimia. A bulimia é um transtorno alimentar caracterizado pelo descontrole da pessoa doente em comer, de forma compulsiva, o máximo de comida possível. O paciente não é capaz de segurar o forte estímulo de comer e, quando a compulsão passa, dá lugar a problemas psicológicos como culpa, vergonha, desespero, entre outros. E por causa disso, normalmente o paciente tende a compensar esse descontrole com vômitos autoinduzidos, uso de laxantes e diuréticos pesados, exercícios físicos extremamente cansativos. Até mesmo em casos mais graves, os pacientes chegam a machucar seus próprios corpos como ato de autopunição pelo descontrole. Anorexia. A anorexia também é chamada de anorexia nervosa. É um transtorno alimentar capaz de afetar pacientes de ambos os sexos, causado por um desejo excessivo, ilimitado e sem controle de emagrecer e se manter em um determinado padrão de beleza. Quando o paciente possui anorexia, ele para de comer, não consegue ver que o seu corpo, aos poucos, está definhando com a falta de nutrição adequada. O indivíduo anoréxico pode até mesmo deixar de sentir fome por completo. Na anorexia, as costelas e os ossos das costas começam a ficar aparentes, e a pessoa anoréxica passa a desenvolver doenças e condições complementares, como a queda de cabelo, causadas pela falta de nutrientes do corpo. Mesmo com uma aparência clara de magreza excessiva, esse transtorno alimentar é capaz de fazer com que o indivíduo anoréxico se veja com sobrepeso e continue na busca pela magreza ideal. Muitos médicos indicam que a anorexia é, acima de tudo, um distúrbio de imagem corporal. Uma das grandes causas da anorexia é a indústria da moda, que endeusa os modelos que detêm os corpos mais magros possíveis, ditando padrões estéticos totalmente fora da realidade de um ser humano saudável. Compulsão alimentar. A compulsão alimentar é considerada um distúrbio alimentar caracterizado pela ingestão exagerada de alimentos. Esta ingestão ocorre mesmo sem a presença de fome ou necessidade física do alimento. Em geral, a pessoa compulsiva perde o controle sobre o que está ingerindo e em qual quantidade. A única preocupação das pessoas com compulsão alimentar é comer o máximo possível. É lógico que isso traz grandes problemas físicos para o indivíduo, como a bulimia, que já falamos anteriormente, quanto a obesidade, que será falado a seguir. Obesidade. Pela definição da Organização Mundial da Saúde, obesidade é o excesso de gordura corporal, em quantidade que determine prejuízos à saúde. Se a falta de comer causa sérios problemas à saúde, o excesso também é totalmente prejudicial. Em parte porque o processo de alimentos ingeridos aumentam as reservas de gordura, trazendo diversos problemas cardíacos, renais, respiratórios, entre outros. E também porque, quando o indivíduo chega nesse nível de problema, por mais que coma muito além do necessário, ele certamente come errado e, desta forma, os nutrientes necessários para a boa saúde não estão presentes no dia a dia. E, nesta parte, voltamos ao que falamos anteriormente sobre o corpo que não possui os materiais necessários para viver livre de doenças. Fast food e industrializados. Os grandes aliados da obesidade chamam-se fast food e industrializados. Após a Revolução Industrial, uma grande quantidade de novidades e tecnologias foram descobertas, e, entre elas, está a capacidade de conservar alimentos por um tempo muito superior do que ele suportaria caso estivesse in natura. O grande problema é que esse processo utiliza elementos químicos, conservantes, corantes, sódios, aromatizante, entre outras infinidades de produtos que, juntos, formam uma bomba de tudo que um corpo saudável não precisa.
Eles descobriram que os açúcares processados poderiam levar o nível de gorduras no sangue, triglicerídeos, que estão ligados a doenças cardíacas. Além disso, ficou evidente que estava ligado ao câncer, em especial ao de bexiga. Patologias pela má alimentação. Como vimos até agora, a má alimentação traz diversos problemas físicos. Entre eles estão obesidade, gastrite, colesterol elevado, hipertensão arterial, desnutrição, doenças degenerativas, prisão de ventre, anemia nutricional. Classe econômica e má alimentação. Não é novidade para nenhum de nós que quanto menor for a renda do indivíduo, pior é a sua alimentação. E isso ocorre por diversos fatores. Primeiramente, e o mais óbvio, é a falta do poder aquisitivo para buscar alimentos mais variados e de melhor fator nutricional. Muitas vezes vamos ao mercado e o alto custo de alguns alimentos nos forçam a buscar alternativas mais baratas e, com isso, ficamos quase sempre presos aos mesmos alimentos. Outro grande fator é o fator social, que a grande maioria das pessoas nunca foi ensinada a comer bem e saudável. A grande maioria da população não tem a menor noção sobre a importância que os alimentos têm para a saúde. Muitos de nós sofremos de certas doenças que seriam facilmente tratadas apenas mudando pequenos hábitos na hora de comer. Como ter uma alimentação saudável? Agora, como já falamos bastante sobre os perigos da má alimentação, vamos falar sobre a parte mais importante, que é como realmente comer bem e dar ao nosso corpo o que ele necessita para funcionar 100%. Pirâmide alimentar. Essa pirâmide foi montada após intensas pesquisas científicas e mostra as divisões alimentares e o quanto de cada alimento devemos consumir para termos uma boa alimentação. Para iniciar uma boa refeição, devemos aprender 3 conceitos bem básicos dos alimentos. 1. Os macronutrientes. Esses nutrientes são os maiores responsáveis pelas funções do nosso corpo. Tenho certeza que esses você conhece e são bem fáceis de entender: carboidratos, proteínas e gorduras. Os carboidratos são os responsáveis por dar energia para o nosso corpo. Eles são absorvidos rapidamente e transportados para o nosso corpo, a fim de que nenhum órgão fique sem a energia necessária para trabalhar. As proteínas são responsáveis pela reconstrução muscular. Toda vez que nos movimentamos, sofremos microlesões nos músculos que são rapidamente restauradas usando as proteínas que comemos. Quanto mais proteínas, mais resistentes nossos músculos serão. E, por fim, as gorduras, que, diferente do que se diz, são totalmente importantes para o nosso corpo. Através delas, diversos hormônios essenciais são produzidos. Sem as gorduras para produzir hormônios e sem hormônios para regular nossas funções, nosso corpo não conseguiria trabalhar em harmonia. 2. Fracionamento de refeição. Esse conceito diz que devemos comer de forma regular durante o dia todo. Muitos dizem que o certo é comer de 3 em 3 horas. Outros dizem que não é necessário tudo isso, mas o mais importante é comer sempre nos mesmos horários. E por que isso? A função principal de todo o nosso corpo é uma só: nos manter vivos. E, para isso, ele usará qualquer meio necessário para reter os nutrientes necessários caso ele ache que estamos passando fome. Então, justamente por isso, devemos fazer com que nosso corpo entenda que todo alimento que será ingerido pode ser utilizado livremente, porque ele nunca acabará. Na hora certa, o corpo terá uma nova remessa de nutrientes para poder usar. 3. Distribuição de nutrientes, fibras e vitaminas. Os alimentos possuem uma afinidade de outras propriedades. Basta você olhar o rótulo de qualquer alimento para ver a quantidade gigantesca de vitaminas, fibras, sais minerais e várias outras coisas presentes. E como usamos tudo isso? A ideia é bem simples. Aproveite todo tipo de alimento que existe. Varie o cardápio, invente novas receitas, coma de forma diversificada, respeite a quantidade razoável, mas coma tudo o que for saudável. Alimente seu corpo da forma que ele trabalhe perfeitamente.
Alimente o corpo do seu paciente da forma correta para que ele se cure o mais rápido possível. Lembre-se do que os egípcios descobriram há 10 mil anos atrás. A comida certa também é um forte remédio para as doenças do corpo. Cuide com bastante cuidado e carinho da alimentação do seu paciente e você o verá melhorando muito mais rápido do que aconteceria sem os alimentos corretos.